Estamos gravando. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bom. Dá ajeitado aqui no cabelo, né? Você pode ficar com esse trem esgadanhado, não. Você em óculos, então. Oi? Você em óculos, então. Vai sem A óculos? minha orelhinha de elfo aqui, mas o que eu vou fazer? Ela mesma é assim. É o seu charme, né? Sua magia vem daí. Você acha? Eu acho. Tá. Oi, gente. Meu nome é Adriana Junqueira, sou autora do livro Comunicação da Feminilidade. E hoje eu chamei aqui o meu amigo Lucas Timpone, que era da área comercial de uma grande rede de franquias aqui do Brasil. E é também um grande estudioso da mente humana e leitor do livro Comunicação da Feminilidade. Eu convidei para falar da perspectiva dos homens a respeito do livro. Oi, Lucas, obrigada, eu agradeço por ter aceitado o meu convite. Satisfação é toda minha. Obrigado, Adriana. E obrigado também pela oportunidade de ler o livro em primeiríssima mão. Lucas, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: por que o livro é interessante também para os homens? 2 motivos. O primeiro, para entender mais do universo feminino, para entender, às vezes, uma forma até de ajudar a mulher a ser mais feminina ou a ser mais incisiva nos momentos que ela precisar de se posicionar. E também você se posicionando como masculino, você ajuda ela a se posicionar como feminino. Porque a tendência do sistema é sempre buscar o equilíbrio. Se você se posiciona como masculino, vai sobrar um espaço, porque se tiver 2 masculinos, dá conflito. E você sabendo disso, você conseguindo fazer essa leitura e a parceira ou o parceiro conseguindo fazer essa leitura, é mais fácil de entender, não, ele tá nesse, não, peraí, o papel que eu preciso agora, o meu papel é aqui. Então, peraí, pelo que eu entendi que você acabou de falar, é que lendo o livro esclarece para os homens como ocupar a posição do masculino dentro de uma relação? Com certeza, sem dúvida. Fale mais a respeito. Por quê? Porque às vezes o homem entende que, por algum motivo, ser homem às vezes é problemático. E aí alguns comportamentos podem ser rechaçados e aquele ser que tem um viés masculino muito forte, expressa a energia masculinidade com muita força, ele é tido como seco, ríspido, com perdão da palavra, um macho escroto e tudo mais. E aí a gente precisa de saber separar o machão do comportamento masculino, do posicionamento da energia masculina. Isso eu achei muito interessante. Isso é uma coisa que eu falo no livro, que o homem masculino não é um machão. E é muito legal você entender isso como homem. É muito legal você entender que você, não sendo machão, você tem a total liberdade de saber se posicionar e ser um macho-macho. Não precisa de ser um macho e ficar com medo de, nossa, será que se eu fizer isso, as mulheres não vão gostar? Será que se eu fizer isso, eu vou ser tratado com preconceito? Será que eu fizer isso, vai ser um abuso? Porque às vezes o negócio está tão delicado que você não sabe se uma coisa pode ser mal interpretada, né? Eu fico vendo que, às vezes, esse posicionamento de mulheres no mercado de trabalho, que é tipo essas microagressões que estão em voga no Norte América, o homem que interrompe, ou o homem que explica, é visto como uma espécie de agressão, e pode ser uma espécie de agressão, mas também, às vezes, é só uma coisa normal de uma conversa entre 2 pessoas, né? O exagero da grande. E o tanto que com mulheres também pode acontecer, que toda pessoa que está no seu masculino, que ele está muito ativado e que tem um masculino muito bem delineado, se você não conquista o seu direito de fala, a chance de você falar vai ser difícil mesmo. Faz parte disso. E faz parte também de saber assim, falar, peraí, você pode usar o seu masculino para fazer isso, você pode usar o seu feminino para fazer isso. Que às vezes pode ser, inclusive, até mais poderoso e menos estressante, sem a menor dúvida. Ainda mais para quem é mulher, na minha perspectiva, né? Eu concordo. Então, o motivo principal de eu ter gostado foi esse. Foi de eu perceber que o homem, ele pode ser homem masculino e se posicionar como masculino com total liberdade. Não precisa ter medo de ter iniciativa, não precisa ter medo de ser incisivo, não precisa ter medo de ter pegada, não precisa ter medo. Você está falando especificamente no relacionamento amoroso, mas você percebeu que o livro
ele usa o relacionamento romântico como pano de fundo, mas ele permeia qualquer tipo de relacionamento? Com certeza. A mesma coisa no ambiente profissional. No ambiente profissional, você entender que você pode ser incisivo sem ser autoritário é legal. Você pode ser líder sem ser grosseiro. Você pode dar um comando, você pode liderar sem ser sem precisar de se impor como masculino agressivo. O masculino bem desenvolvido faz isso maravilhosamente, independente se estiver sendo performado por uma mulher ou por um homem. Consegue dar uma ordem ali numa elegância. E é isso. Quando você, da forma que você colocou, bem legal, porque quando a gente fala do masculino, tanto o homem pode perceber e ter a liberdade para ser masculino, quanto a mulher pode ocupar esse papel. A mulher ocupando o papel do masculino e o homem ocupando o papel do feminino é mais difícil de equilibrar, porque as duas pessoas estão fora do papel natural, biologicamente, hormonalmente falando. E essa dança entre masculino e feminino, ela acontece também no ambiente de trabalho. É um ponto que eu não toquei muito, porque ele é bem espinhoso, e outro é novo. Historicamente falando, tem muito pouco tempo que homens e mulheres dividem o ambiente de trabalho. E isso ainda vai dar muito o que falar, e a gente ainda não sabe muito bem como lidar com isso. Então, eu prefiro esperar. Eu cito sempre quando eu converso com você me lembra muito, pelas suas observações, do posicionamento do Jordan Peterson, que para mim é uma figura que o mundo estava precisando, os homens estavam precisando de alguém que levantasse a voz do masculino e falasse: calma, existe um posicionamento masculino aqui que precisa ser exercido e que não pode ser cerceado. O equilíbrio, há de ter equilíbrio, não pode ser tudo só feminino ou tudo só masculino, né? O livro é importante que os homens e as mulheres leiam, porque ambos vão entender que em momentos diferentes podem ter papéis diferentes. E o mais interessante é que tem uma ferramenta para fazer isso. Legal. O que eu acho interessante ressaltar, mas que é muito fácil da gente perceber isso, que no ambiente profissional a coisa é mais enquadrada, né? Já tem um padrão esperado, um padrão que deve ser seguido, um padrão de vestimenta, né? Um dress code, tem um padrão comportamental, a discrição, já tem uma etiqueta ali. Agora, quando a gente leva para o ambiente externo, para o ambiente informal, para o ambiente pessoal, não tem mais um padrão tão bem delineado. Há mais liberdade de ser quem você é. Então, eu gosto muito de falar de exemplos de balada e exemplos de sedução. É interessante a gente falar de sedução porque tem uma repressão ao masculino que é igualmente proporcional ao feminino, que você já falou isso no livro, e que tem uma cobrança dos dois lados. O homem não chora, beleza. Isso é uma agressão ao masculino. O homem chora. É uma agressão feminina no homem. A possibilidade de se vulnerabilizar, sim. Porque não é porque um homem pode ter o masculino como energia predominante que ele não tem o feminino, que ele não mereça expressá-lo, assim como a recíproca é verdadeira. Com certeza. Com certeza. E é muito legal ver isso, porque às vezes, por exemplo, da mesma forma que tem esse tipo de comentário que você, por um motivo, quer dizer, por um motivo não, por um lado, você direciona, olha, o masculino é forte, o masculino resolve o problema, o masculino não padece com a dor do desconforto do problema. Você está mandando esse recado. Mas você tem esse recado secundário que você comentou, que é o masculino não fraqueja em momento nenhum, o masculino é o super-homem. Aí ele entra na síndrome do super-homem. Não, ele não machuca, não, a dor é irrelevante, não. Isso não pode acontecer. A síndrome do super-homem, ela faz parte desse machão, dessa cultura de machão que não é quebrantado, que não é fragilizado, isso é um problema. Agora, solução. Você entender que você, como homem, você não vai deixar de ser homem, porque você está, em algum momento, exercendo um papel que tem mais sensibilidade. Às vezes até no ambiente profissional, não só no ambiente externo, né? Por exemplo, o funcionário chega, é a hora de você dar uma dura, é a hora de você repreender, é a hora de você chamar ele para a responsabilidade, ou é a hora de você simplesmente ouvir e acolher. Tem alguns homens que são mais tímidos, isso é muito legal, gente. Nossa, não é o meu caso, né? Quando eu era mais novo, eu era mais tímido, mas hoje não mais. Mas tem alguns homens que são mais tímidos e que eles não sabem ser homens masculinos. Não sabe. Não tem referência paterna, a sociedade reprime porque se ele tem pegada demais, ele quer uma largada.
porque se ele chegando, ele foi agressivo, foi macho escroto, porque aí ele é tímido, ele tem que beber para ele perder a timidez. Aí quando ele bebe, ele perde várias noções, e ele perde a noção, inclusive, de calibrar o ambiente, ele não consegue ler fisicamente, se já é o momento dele abordar. Tá? Por exemplo, numa balada, abordou uma mulher, percebeu que teve interesse. Daquele momento que percebeu que teve interesse, ou que percebeu uma rejeição, até o final da noite, muita coisa pode acontecer. A mulher pode mudar de ideia. Ela pode mudar de ideia, inclusive porque ela não gostou da abordagem inicial, mas depois ela viu que por trás daquele ogro tem uma pessoa inteligente, interessante, que foi só uma adrenalina do momento, porque é difícil. É muito difícil você sair de onde você está e conversar com a mulher que está sozinha, olhando para você, de braço cruzado, fixa. É difícil. Aí você imagina que as mulheres já não fazem isso, né? As mulheres ficam discretas, dão uma olhada, faz de conta que não viu, conversa com os amigos, está na rodinha. Nós sabemos que a mulher, se ela quiser tomar essa iniciativa, ela pode. Mas não é o usual que a gente vê acontecendo, né? Não, não é fácil, dá adrenalina, por isso que os caras bebem, por isso que tem gente que bebe só para pegar mulher. Mas é legal a gente ver o lado dos homens, sabe? Porque eu vejo, às vezes, também, o homem vir conversar com as mulheres, como pode acontecer, e, tipo, as mulheres serem não legais. Não é porque você fala isso no livro também, não é porque você não está interessada no homem que você precisa tratar ele mal. E a gente vê isso acontecendo, o cara vem conversar, tipo, no mínimo. Faz careta, é duro. Que eu acho que uma pessoa deve a uma outra que se aproximou de você, independente se o interesse for romântico ou qualquer outro, o mínimo é cortesia, né? E às vezes isso falta, inclusive nessa perspectiva que você trouxe, que é o approach com segundas intenções. E outra, a gente não imagina o tanto que isso pode ferir uma pessoa, porque acho que às vezes, da perspectiva das mulheres, fica parecendo que é muito fácil esse movimento de vir chegar e conversar. E é legal a gente ouvir os homens falando que não, sabe? A gente conversou a respeito do The Game. Quando eu li, me deu muita compaixão pelos homens, porque eu entendi o tanto que isso não era simples para vocês, o tanto que o cara estava investindo ali uma vida. O autor desse livro é um colunista do New York Times. Quando eu imaginei que ele foi entrar nesse mundo da sedução, eu falei, esse cara logo vai perceber o tanto que isso está aquém a posição que eu enxergava ele tomando, e ele mergulhou nesse mundo, e eu entendi que era de pura falta de lugar para poder canalizar a vulnerabilidade que ele também sentia. Eu não sabia que os homens se sentiam assim, eu enxerguei muito claramente naquele livro, me deu muita compaixão pelo papel que os homens representam nesse movimento aí de conquista. Mas então me conta mais, mas por que você acha que uma mulher lê vai ser interessante para, por exemplo, você já me contou que deu de presente para uma mulher o livro. Dei. Por quê? Porque muitas vezes a mulher perceber que ela, naquele momento, está sendo feminina e que aquilo ali é legal, e que em outro momento ela pode ser masculina e que aquilo ali é legal, e ela saber que pode fazer a ponte, que é algo que você fala muito bem no seu livro, que às vezes não é falado em outras esferas. Já conversei com outras mulheres, falaram, todo mundo pode ser tudo, todo mundo pode ser só um. Não, não é assim. Todo mundo pode escolher como quer ser naquele momento e pode virar a chave. Esse é o detalhe que você fala muito bem no seu livro, que inclusive fica aí a sugestão, né, para escrever mais sobre isso. Esse, para mim, é o detalhe que fez toda a diferença no material do Comunicação Energética da Feminilidade. Muitas pessoas têm dificuldade de mudar de papel. O ideal é que os dois consigam permear nos dois ambientes de forma equilibrada e consciente, né? Um lendo o outro e percebendo. Às vezes a mulher chega em casa do trabalho e precisa de acolhimento. Aí o cara chega todo prático. Ela desova vários problemas, ele chega e dá a solução. Ela não quer a porra de solução, não. Ela quer ser ouvida e acabou. Uhum. E o homem é a mesma coisa. Se ele chega e quer ser ouvido, ele precisa de um colo naquele momento, e a mulher dá a solução, ela está diminuindo a masculinidade dele. Inclusive, você fala isso no livro. Ao invés dela dar a solução, ela, eu confio em você, você vai dar conta. Exato. Por isso que eu acho legal o livro também, no contexto profissional e pessoal, porque ele ensina para o homem a deixar a mulher mais feminina e ele ensina a mulher a deixar o homem mais masculino. Uau, isso é um elogio enorme, Lucas. Obrigada. E obrigada por você ter essa percepção, porque realmente eu acho que as duas partes estão um pouco
com saudade de assumir plenamente esse papel, porque as coisas estão tão fluidas, isso é bom também, mas às vezes dá saudade da essência, né? Dá, com certeza. E você ter a liberdade de ser o que você é um ganho incomensurável, uma satisfação incomensurável. E que mais, Lucas? Algo mais que você queira acrescentar em relação ao conteúdo, em relação à transformação que te trouxe, em relação à transformação que você acredita que as pessoas para quem você presenteou o livro poderiam alcançar? Me trouxe uma percepção da seguinte forma. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o papel que elas estão naquele momento. A mulher permitindo e incentivando o homem a ser mais homem, e o homem permitindo e incentivando para a mulher ser mais feminina. Isso traz satisfação para os dois. Uhum. Independente da escolha sexual, se for um casal de duas mulheres, e uma é mais masculina e a outra, né, mais focada na energia masculina e a outra mais focada na energia feminina, a mesma coisa. Uma pode ajudar a outra a ser mais e a outra a ser mais. Tá tudo certo. E o livro com certeza pode ajudar nisso, né? Com certeza pode ajudar. Inclusive, esse eu acho que é o diferencial do livro e que separa ele de outros conteúdos que eu já vi. Show de bola, Adri. Muito Maravilha. obrigada. Foi um prazer ter contribuído. Sempre um prazer conversar com você. Digo mesmo.